Olá, bem-vindo ao programa Crescer com Deus. Eu sou a Nicole Leal e aqui comigo a Elise. Olá, tudo bom, pessoal? Bem-vindos a esse podcast que nasceu para te inspirar e te conectar a Deus e ao teu propósito. Muito bem, sejam todos bem-vindos. A gente agradece a interação que está acontecendo conosco aqui no YouTube, né? O canal da Elise Peters. Você já pode se inscrever aí, já curte esse programa novo aqui também e vamos compartilhar, né, gente? Vamos ajudar a divulgar os conteúdos. O pessoal está comentando que está gostando muito, né? Que tem aprendido muito aqui. Então a gente quer te incentivar a fazer parte com a gente precisa, né, Elise? Muito, com certeza. E também estamos no Spotify, você pode aí conferir os áudios aqui com a gente, fica mais fácil, mais prático aí, quem tá na rotina, né, na correria, vai ouvindo, ouve no carro, ouve fazendo as suas atividades. Mas fica aí o desafio, gente, vamos curtir, vamos se inscrever também, porque aí você não perde nenhuma atualização, sempre que entrar o programa novo, você já vai ser avisado lá de primeira mão. Boa! Certo? Vamos lá, gente. Então, assim, ó, eu gostaria de saber do pessoal aí que tá nos assistindo ou nos ouvindo, qual foi o tema até agora que o pessoal mais gostou aqui do programa? A gente já tá no 5º episódio, Boa né? pergunta, exato. O que o pessoal mais gostou de ouvir aqui sobre o tempo, sobre o propósito, viver apaixonadamente? Vida plena. Vida plena, que foi muito bacana semana passada. Sobre alma, corpo, espírito, foi muito top. Tem muita coisa legal aí, o pessoal tá acompanhando. Então, assim, eu fiquei curiosa. Se você puder comentar, por favor, aqui embaixo, dizer o que você mais gostou aqui desses 4 episódios que já foram ao ar, né? A gente vai ficar muito feliz. Bom, para hoje, pessoal, eu queria começar contando uma historinha. Uma historinha, tá? É de um autor, ele conta uma experiência que ele teve com o filho dele. Eu não sei se você conhece aí, mas aquele brinquedo que as crianças adoram brincar, que é tipo uma escada ali que eles vão colocando os bracinhos assim e tem que chegar até o final só com a força do braço ali, né? O autor diz que lá nos Estados Unidos, pelo menos, esse brinquedo se chama macaqueiro, né? Tipo, relativo aos macacos aí que se penduram, né? E o nome oficial dele é a escada horizontal. A gurizada gosta muito, né, de se treinar, se esforçar ali. E ele conta que um dia estava com o filho dele no parque, o filho dele gostava muito de brincar nesse brinquedo, e quando ele queria descer ali, estava cansado, o pai dele dizia, pode se jogar, não vou te pegar, se joga nos meus braços. E o filho, não, que veio, o que aconteceu? Sentiu aquele medo natural, né, Alice? Eu também acho que eu não me jogaria. Hoje não, né? Sim. Antigamente, talvez. E o filho ficou com medo e o pai ficou insistindo, falou, eu não vou te pegar, eu vou esperar que você se solte, se jogue daí. Eu tô aqui embaixo e eu vou te segurar. E o filho não foi. Até o momento que essa criança perdeu as forças. Ela não tinha mais o que fazer, ela perdeu a força dos seus braços, a sua própria capacidade de se segurar no brinquedo. Então ela se soltou. E com isso a gente pode fazer uma analogia, né, Elise? Ela se soltou e caiu nos braços do pai. Do pai. Esse não solta a gente. O pai nunca vai deixar uma criança, um filho, cair, né, Elise, sem o devido cuidado. Boa. A questão sobre isso é que nós queremos controlar absolutamente tudo. E no reino de Deus, a lógica é exatamente oposta. Nós não podemos controlar as coisas. Nós podemos fazer a nossa parte. Nos posicionar no reino, naquilo que Ele tem nos chamado. Nós nos posicionamos, mas nós obedecemos e deixamos com que Ele faça. Quando nós estamos posicionadas no lugar certo, onde Ele quer que nós estejamos, com as pessoas certas à nossa volta, as coisas vão fluir. Então, não adianta você querer estar com tudo no controle, na segurança. Eu vejo pessoas se agarrando ao pouco que tem e deixando, inclusive, de prosperar, de crescer, porque elas se agarram ao pouco que tem, como se aquilo fosse tudo o que elas têm, quando na verdade Deus tem infinitamente mais. Deus tem infinitamente mais do que a gente pediu, pensou, imaginou. Inclusive nessa vida, nessa única vida que nós temos aqui, nessa vida plena, Ele tem isso para nós. Então Ele tem uma vida abundante para nós e que Ele diz assim, ei, se solta. Solta desse macaqueiro aí, solta. Eu tô aqui te segurando, eu quero que você viva mais coisas, né? Inclusive, que nós temos que nos arriscar para isso. Arriscar algumas vezes, obviamente, para atingir essa grandeza. Verdade. Sabe que só os teus comentários iniciais aí me fizeram lembrar de 2 versículos, né? Boa. Um é o do jovem rico,
Porque ele precisava só entregar o que ele tinha, só que ele era muito rico. Então, para ele, aquilo ali não serviu. Ele não pôde seguir Jesus, porque daquilo ali, ele não conseguiu abrir mão. E o outro é sobre obedecer, que tu estavas falando, né? Que Jesus fala que quem ama ele é quem o obedece. Obedece os seus mandamentos. Boa. E é melhor obedecer. Com certeza, do que sacrificar. Do que sacrificar. É isso. E quantas pessoas estão sacrificando? E aí, nessa historinha que você contou, o menino ali segurando com dor na mão já, né? Sacrificando, ao invés de obedecer. Se esforçando, né? Fazendo o que achava que poderia fazer. E essa história ainda me lembrou de uma mais antiga, Alice. Uma que eu ouvia quando era criança, né? Que é a história da criança que estava lá em cima, no muro, e ela precisava descer e se juntou uma multidão ali dizendo se joga, se joga. Não tinha como subir para resgatá-la. Ela precisava se jogar. E ela ouvia aquele monte de vozes e ela não se jogava. Até que ela ouviu uma voz. E era o pai. E aí ela foi. Aí ela se jogou nos braços do pai dela. Porque ela confiava. A segurança, na verdade, ela não existe, né? Ela é algo da natureza, assim. Né? Vamos falar dessa forma. Ela é algo ilusório. As pessoas buscam a segurança em várias coisas. Elas tomam decisões. Vamos lá, fazem um concurso, fazem coisas para buscar, para se proteger, buscando uma segurança que, na verdade, você não tem 100% da garantia que ela vai existir. Ninguém sabe, a gente faz uma previdência, a gente faz algo pensando lá na nossa aposentadoria, no nosso futuro, eu vou comprar, eu vou investir isso, vou fazer, vou acontecer. Pensando em uma segurança que a qualquer momento as coisas podem se perder, né? Meu Deus, olha, a pandemia esteve aí para mostrar isso para nós. As enchentes no Rio Grande do Sul aqui. Olha o que isso afetou, mesmo nós não morando nessa região de grande, do epicentro ali, né? Mas olha que a nossa economia foi afetada. Ninguém sabe o dia da manhã. Então a segurança é ilusória. Nós podemos fazer a nossa parte. Devemos. Né? Devemos, com certeza. E fomos chamados a isso, a sermos inteligentes, a sermos responsáveis, mas a confiar em Deus. Eu li uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim, ó, um navio está em segurança no porto, mas não é para isso que servem os navios. Verdade. É para navegar. É para navegar. É para cumprir um propósito. E dentro disso, nós poderíamos ler uma história. A história dos talentos. Então, vamos ler essa história também, que é bíblica, e eu acho que nos esclarece muita coisa sobre isso que tu falaste do propósito, né? Então, fala assim, ó, essa é a versão da A Mensagem, tá? O reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000, conforme a capacidade deles. Feito isso, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão. O segundo fez o mesmo, mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las num cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou-o. Bom trabalho, você soube negociar, de hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão e este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. O empregado que recebera 1.000 moedas declarou: patrão, sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente ao extremo e não admite erros. Fiquei com medo de desapontá-lo, por isso guardei o seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está o seu dinheiro, são e salvo até o último centavo. O patrão ficou furioso. Odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar? O mínimo seria aplicar o dinheiro num banco. Haveria pelo menos um pequeno rendimento. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tirem o senhor garantia daqui. Lance-no fora nas trevas exteriores. Uau. Muito forte essa mensagem. Por que nós não fazemos o mínimo? O Senhor nos entregou talentos, habilidades. O Senhor nos entregou um grande tesouro em mãos. E essa história nos conta que, ao final, Ele nos
pedirá conta daquilo que nos entregou. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor entregou na nossa mão? Às vezes, por uma falsa segurança, nós não estamos entregando aquilo que Deus tem nos pedido, que são os talentos, a multiplicação daquilo que Ele colocou dentro de você. E isso é muito forte. Porque, o que Ele vai dizer ali? Porque você não fez o mínimo nessa versão da mensagem. Por que você não fez o mínimo? Por uma falsa segurança, gastando a sua vida com coisas fúteis, gastando a sua vida de uma forma assim, de liberdade, você faz o que quer com seu dinheiro, você faz o que quer com seu tempo. E Deus tem pedido com que você se posicione e viva essa vida de propósito, essa vida crescendo com Deus, né? Por causa de uma falsa segurança. O que te impede de confiar que Deus vai te segurar? Teu pai terreno pode ter errado contigo, mas Deus é teu pai. O que te impede pensando que Ele não vai te segurar? Quando você resolver então dar esse passo. Aqui você está se agarrando e precisa abandonar para seguir adiante? Fica aí a nossa reflexão. Bom, tu perguntaste ali, né, o que a pessoa pode estar se prendendo que não se arrisca mais, né? E uma das questões, eu acredito que influencia muito nisso, é o medo, né? E medo todo mundo tem de muitas coisas. E eu me lembro de uma musiquinha muito bonitinha da família Lidic, que diz, tem medo que é bom e tem medo que é ruim. Vou ensinar qual é a diferença. Isso é uma música para criança, né? Que a gente escuta em casa. Porque tem aquele medo que nos protege. Boa. Aquele medo que te faz fugir de um cachorro raivoso, enfim, né? De um penhasco. Esse é o tipo de medo que Deus colocou na gente para nos proteger. Só que o medo ruim é aquele que nos deixa paralisado. Não nos deixa avançar, não nos deixa em busca de ser esse navio. E aí a gente fica ali na nossa zona de segurança, que é o porto, não é? Que é o porto onde o navio deveria navegar e ficar ancorado, seguro, né? ele fica ancorado. Seguro, né? O medo, ele nos paralisa. E eu li algo que é interessante, ele pode mudar a nossa perspectiva. Quando nós estamos ancorados no porto, nós não estamos vendo a imensidão de coisas que nós podemos nem imaginamos explorar, sonhar com Deus, né? Nesses mares aí, né? Deus tem essa grandeza para nós, então nós estamos ali seguros, ancorados no porto. Então, o medo, ele mais do que nos paralisar em um lugar, ele fecha a nossa perspectiva, a nossa visão, ela não está ampliada. Ela está ali pequena e Deus tem uma visão grande para nós. Um desafio, né? Encontrar, conseguir enxergar, né? Então, essa coisa da perspectiva. A outra questão é o propósito e a perseverança. Deus nos fez para que nós tenhamos a perseverança apesar do medo. Não é que nós não vamos ter medo. Como você estava falando, o medo, ele foi criado de uma forma natural. O Divertidamente vai mostrar isso para nós, né? Que ele está ali para nos proteger. Mas quando nós temos o medo saudável, nós vamos apesar do medo. Tem uma frase que é um provérbio aí, né? Em geral, assim, que diz que coragem não é ausência de medo. Isso é muito comum a gente ver nas mídias, né? Não quer dizer que tu não está com medo, mas quer dizer que tu foi corajoso e tu vai adiante mesmo com medo. Mesmo com medo. E que o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, ele lança fora todo o medo. Verdade. E se nós nos dizemos cristãos, ou você diz assim, eu confio em Deus, eu estou indo lá, por que ainda tem medo? Se o amor verdadeiro lança fora esse medo, o que é que está te bloqueando? Isso fica uma reflexão aí bem profunda, né? O que está faltando aí, né? Realmente, tu tá no amor, né? A gente já falou aqui sobre a videira, enfim. O que está acontecendo que ainda existe esse medo? Tem um versículo que fala em Salmos do medo, e eu queria incentivar também as pessoas a confiarem, né, no que Deus tem falado. Salmo 56, 13 e 4. Quando eu tiver medo, porém confiarei em ti.
Então essa é a nossa parte, é confiar apesar. Louvo a Deus por suas promessas. Olha as promessas, olha os talentos. E confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Verdade. Então, muitas vezes o medo é que nós temos de nos expor. Nós temos medo de nos expor do que as pessoas vão pensar. Verdade. Eu me vi muitos anos nisso. Muito tempo nessa função de não me expor. Ou me expunha, mas bem pouquinho. E daí eu voltava para minha caverna. Aí eu ia lá no Instagram e fazia um vídeo porque eu sentia que eu tinha uma mensagem para passar, mas daí passava um tempo e eu já me escondia de novo, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas. Porque as pessoas iam pensar, ou porque eu não era boa o suficiente, ou porque eu ia falar de Deus e eu não tinha teologia, ou porque, sei lá, são tantos muitas porquês. coisas, né? São tantos porquês. E eu vejo assim que a maioria das pessoas acaba passando a vida sem fazer, sem cumprir o seu propósito, porque não consegue sair disso daí. E tem esse medo, tem medo de se expor, tem medo de investir, tem medo de, enfim, né, correr atrás de algo, de bater a cara na parede, de se dar mal. Eu acho muito interessante, assim, eu lembro umas vezes de ver palestras, assim, de grandes empresários, né, e eles contavam suas histórias de sucesso e tinha pessoas que diziam assim, mas eu não quero saber a história de sucesso. Eu quero saber do dia que ele quebrou. É isso que eu quero saber. Eu quero saber do fracasso e como é que ele superou isso daí. Então, assim, eu acho que a gente, em geral, né, me incluo aqui, né, a gente acaba não fazendo por medo de quebrar a cara, não vai dar certo, ou não sei por onde começar tal coisa, não sei como investir, não sei como me doar para isso daqui. E a vida vai passando, e vai passando. E o navio vai ficando ali no porto, né? E uma coisa assim, dizer, biblicamente assim, né? Quando se fala em medo ou sobre temer, né? Quase sempre vem associado ao não desanimar. Sempre vem ali, a gente vai ver uma frase muito conhecida aí de Josué, né? Seja forte, corajoso, né? Seja forte, corajoso. Isso tem muito lá também no Antigo Testamento, né? Porque o povo de Deus enfrentava batalhas, né? E aí, o que o homem poderá me fazer? O que os homens poderão me fazer? Mas eles estavam guerreando, eles iam invadir Jericó, imagina, Deus prometeu derrubar as muralhas de Jericó de uma forma muito sobrenatural. Mas assim, eram homens, eram pessoas que estavam ali sem treinamento militar, eles não eram guerreiros. Eles passaram por muitas adversidades, tu vai aprendendo a lutar, a ser forte, mas eles não manuseavam espadas, assim, com um treinamento, né? Hoje em dia, enfim, né? Como a gente tem os militares em geral, assim. E eles tinham que ir. Por quê? Porque Deus havia prometido. O que o homem poderá te fazer? A gente sabe que muita gente, em algum momento ali, naquelas situações específicas que eu tô falando, vieram a morrer, né, gente? Infelizmente, tá numa guerra, pode acontecer. Mas, assim, o que hoje em dia, o que o homem pode fazer para te investir no teu sonho? Para te ir atrás do que Deus falou que é para te ir, sabe? Seja o teu ministério, gente, né? Aqui a gente não tá falando só de servir dentro de uma igreja, não é isso. É o ministério da vida que Deus te deu aí. Como é que tu vai alcançar outras pessoas? Como é que tu vai exercer esse propósito se tu tá com medo dos outros? Com medo. Imagina como teria sido a história se Davi tivesse medo, assim como o próprio rei Saul, em não enfrentar o gigante. A questão não é pensar que você é um super-herói, uma super-heroína e que vai conseguir vencer todas as batalhas. A questão é, mesmo sabendo das suas dificuldades e o quanto você é fraco, ele se faz forte na tua fraqueza, sabe? Isso Deus tem me falado tanto nas últimas semanas, assim, eu tenho enfrentado tanto esses desafios de ir apesar de me sentir a mais pequena, a inferior, a mais fraca, sabe? De eu me posicionar, pegar as pedrinhas que eu tenho em mãos, como na história do rei Davi, depois rei, né? Mas pegar as pedrinhas que são esses talentos, essas coisinhas que ele colocou na minha mão, como nós lemos, e ir em frente, e enfrentar esse gigante, porque é ele que vai me dar vitória. Confiar, né? Confiar. E eu acho que uma coisa que a gente precisa muito, assim, ó, ontem, inclusive, Deus me lembrou, assim, ó, eu sou Emanuel, eu estou contigo.
Ele está presente. O que a gente precisa muitas vezes, Elis, eu acredito, é pedir para ele nos trazer a consciência de que ele está presente, porque a gente esquece. E tu vai vivendo, e tu vai enfrentando esses gigantes aí, e aí tu pode esquecer que Deus está contigo. Só que se ele te deu a visão, aí eu acho que é importante também essa questão de a gente saber o que vem de Deus e o que não vem. Boa. Porque aí, de repente, tu vai querer enfrentar um gigante que ele não mandou tu enfrentar. Ou tu vai lá querer derrubar muros que ele não disse pra ti. Aí Boa. a chance de dar errado é grande, né, Elise? Sim. Mas assim, se ele te deu a visão lá do marzão, né, como a gente trouxe a questão do navio aqui, tu enxergou todo aquele mar, aquele horizonte à frente, e Deus te falou, vai, o que vai impedir de ir? Quem poderá te derrotar nesse meio de caminho, né? O medo que ele aflige, ele não vem de Deus. O medo, aquele friozinho na barriga de algo que eu vou ter que enfrentar, é natural, ele vem para nos proteger, né? E saudável, né? E saudável, vem pra gente que a gente se prepare. Agora o medo que te aflige, que tira o teu sono, não vem de Deus. Que te faz sair dali, que te faz virar as costas. Eu vejo muito essa questão, assim, que tu falou do frio na barriga, eu me lembrei do teatro, né? Porque, enfim, fazer teatro, gente, é algo assim, a pessoa tem que estar com muita coragem ali, né? Ela tem que estar muito livre para fazer aquilo ali, senão ela não consegue. E assim, muita gente que acaba, não tenho coragem e vou sair do palco. E vira as costas e vai embora. Só que o friozinho na barriga, todo mundo vai ter. Qualquer ator que vai subir no palco vai ter o friozinho na barriga. É o do momento, é o público, é o de não errar a sua fala, de não errar a sua marcação, sabendo que as pessoas estão ali te olhando. E aí vem o confiar no que tu já ensaiou, tu já treinou aquilo ali. Então a gente pode transferir isso para o confiar em Deus. O que a gente treinou é a nossa confiança em Deus. E o medo, tentar entender assim, de forma prática agora. O medo que eu sinto, ele é real, ele existe ali, ou ele é uma coisa realmente só da minha imaginação? Ou seja, são situações que eu crio e aí o medo vem, né? São coisas... Isso é real? Esse medo é algo assim que você tem que cuidar? Existe uma possibilidade na sua casa, na sua família, de algo ruim acontecer? Ou isso só são pensamentos? Então, se é imaginário, eu já tenho assim, não, são coisas que não tem a mínima possibilidade de acontecer ou que não estão acontecendo, então são da minha mente, eu preciso me afastar disso. Isso não vem de Deus, né? Esse medo imaginário. Então, outra coisa, esse medo, ele vem da minha infância, ele vem de uma situação, de um trauma, de algo que eu vivi muito grave, de repente de uma situação específica. E aí, você tem que saber identificar de onde vem esse medo. Vem de uma situação onde você sofreu muito, onde você se frustrou demais, e aí você tem medo de confiar de novo, ou medo de se expor por algum motivo, isso precisa ser visto. Isso é muito comum nos relacionamentos, né, que a gente falou semana passada, como as pessoas que se machucaram lá atrás em um determinado relacionamento, seja profissional, seja familiar, ou seja, enfim, né, afetivo, as pessoas acabam tendo medo, né, de se expor, de entrar num novo relacionamento, e isso é muito comum, a gente ouve muito por aí, né, eu tenho medo e não vou, e a pessoa acaba não vivendo o que tem para viver, ou né, conhecendo uma outra pessoa, trabalhando em outro lugar, enfim, porque ficou com medo, com esse trauma aí de uma relação passada. Né? Pode pensar assim, se eu não tivesse medo, como eu me sentiria? Como eu agiria se esse medo não estivesse aí? O que eu conquistaria se esse medo não estivesse aí, né? O que te leva a permanecer nesse medo também? Porque de repente você está permanecendo agarrado a algo que é imaginário ou que vem de algo que você precisa tratar na sua vida. E tem como. Agora, trazendo a consciência, você vai poder tratar isso, levar isso a pessoas talvez que possam te ajudar a tratar isso. Não sei se a gente se encaixaria, que se a gente poderia falar que talvez não só o medo, mas a influência negativa de pessoas que acabam te colocando para baixo. E aí isso pode te deixar também com essa atitude, essa postura de não ir atrás. Porque tem alguém dizendo pra ti, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou que você acha que essa pessoa não confia em você. Ela não vê os teus talentos. Ela não vê o que Deus colocou em você. Ei, deixa eu te dizer algo. Eles não vão ver até que sua vida dê resultados. Verdade. Tá bom? Ninguém vai ver. Mas você sabe.
o que Deus colocou aí dentro. Você sabe e Deus te vê. E é isso que importa. Muito bem. A gente não falou o versículo de 2 Timóteo. Porque Verdade. Deus não nos deu espírito de covardia. Agora o resto. 2 Timóteo Mansidão. 1:7. Não, então não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Uau. E é isso que ele tem para nós. Equilíbrio é uma palavra-chave, eu acredito, em todos os nossos programas aqui. E eu, quando estou refletindo em muitas coisas, eu penso assim, equilíbrio é a chave para tudo. Boa, Nicole. É isso. E com essa grande palavra de Timóteo, nós terminamos o Crescer com Deus de hoje. Muito bem, gente. Agradecemos aí você que está ligadinho aqui conosco, que já tem participado nos outros programas, você que está chegando agora, porque você vai chegar, né? Você vai chegar neste programa, eu tenho certeza que você vai nos conhecer agora e vai vir ouvir essa palavra. E a gente pede aí, então, mais uma vez para você curtir, compartilhar essa palavra se ela te abençoou e também se inscrever aqui no canal. Até mais.